Fala galera, professor Alexandre aqui, vamos para mais um vídeo, mais uma aula sobre análise combinatória, hoje com questões discursivas, tá? Da análise combinatória. Começando a primeira questão aqui, ó, da Unifesp 2023, aliás, o link com as questões que a gente tem resolvido, tá sempre colocando aqui na descrição, então dá uma olhada aí para você poder tentar fazer e depois acompanhar a resolução aqui. Então vamos já à primeira questão, Unifesp 2023, falar o seguinte: Alberto, Bruno, Caio e David formaram uma banda com 4 instrumentos: guitarra, baixo, teclado e bateria. No primeiro ano de atividade da banda, Alberto e Bruno sabiam tocar todos os instrumentos, mas Caio e Davi sabiam tocar, cada um deles, apenas o teclado e a bateria. No segundo ano da banda, os 4 sabiam tocar todos os instrumentos. Letra A. Quantas combinações diferentes a banda pode fazer no seu primeiro ano de atividade com seus 4 integrantes e os 4 instrumentos diferentes? Bom, então a gente vai pensar assim. Vou colocar aqui 4 tracinhos, onde cada tracinho vai representar os instrumentos, beleza? Então vou colocar aqui, ó, tem o primeiro instrumento, segundo, terceiro e quarto. Só que a gente tem um detalhe. Deixa eu ver o nome aqui. O Caio e o David, eles sabem tocar somente 2 instrumentos. Então, necessariamente, o Caio e o David tem que ficar um com o teclado e o outro com a bateria, ou vice-versa, tá? Porque se outro dos integrantes ficar com o teclado, e aí vai sobrar para o Caio ou para o David a bateria, e aí ele não sabe tocar outro, né? Então, os dois vão ter que ficar um com o teclado e outro com a bateria. Então eu vou dar uma desmembrada aqui, colocando assim, ó. Vamos supor que aqui seja teclado, aqui seja bateria, e os outros dois lá. E aí é o seguinte. Teclado. Quantas são as possibilidades de teclado? 2 pessoas. Quem são elas? Caio ou David. E aí para a bateria? Bom, para a bateria sobra uma pessoa só. Se o Caio estiver aqui, vai ser o David. Se o David estiver aqui no teclado, vai ser o contrário, vai ser o Caio. Para cá, 2 possibilidades. Para cá, uma possibilidade. A questão te matou pelo PFC, princípio multiplicativo. Multiplica as possibilidades, dá 4. Então tem somente 4 possibilidades. Beleza? Então a letra A, tranquilinha. 4 possibilidades. Já a letra B, ele quer saber qual foi o crescimento percentual do número de combinações que a banda podia fazer no seu segundo ano de atividade, lembrando que o segundo ano todo mundo sabe tocar tudo, em comparação com o número de combinações que podia fazer no primeiro ano. Então ele quer saber qual foi o aumento percentual. Então vamos lá, letra B. A gente pode fazer direto por permutação, ou a gente pode fazer pelo PFC de novo. 1, 2, 3, 4. Só que agora, o que acontece? Para o primeiro instrumento, não importa qual, vamos supor teclado, temos 4 possibilidades. Para o segundo instrumento, 3 possibilidades. 2 e 1, né? Uma possibilidade aqui no final. A gente multiplica, isso vai dar 24. A gente poderia ter feito também o seguinte. Como a gente tem 4 instrumentos aqui, essas 4 pessoas estão dispostas nesses instrumentos, isso aqui pode trocar de posição. Poderia ter feito direto permutação de 4. Beleza? E ele quer saber qual foi o aumento percentual. E aí a gente pode fazer algumas formas isso aqui, tá? E aí é o seguinte, a forma mais fácil para vocês entenderem, eu acho que é a famosa regrinha de 3. Que a gente tem a seguinte situação. 4 representava 100%, porque eu quero comparar com esse início, quanto que aumentou. E aí, se eu colocar aqui 24, preste atenção para não cometer esse erro, aqui x, repara que daqui para cá, multiplicou por 6. Daqui para cá também tem que multiplicar por 6. Que é uma regra de 3 direta. E aí, x daria 600%. Esse é o aumento? Não.
Porque isso aqui representa o todo, não o que aumentou. Então, para eu saber o que aumentou, eu tenho que pegar os 600% e tirar do 100%. Foi um aumento de 500%. Então, o aumento foi de 500%. Aumento de 500%. Você poderia fazer a regra de 3 assim também. 4 é 100%. E aí eu colocar só o aumento, 20. Por que 20? Porque eram 4, passou a ter 24, aumentou 20. Aí sim, 20 é x. Esse x aqui, nesse caso, vai dar 500%. Tranquilo? Então houve um aumento de 500%. Fazendo por regrinha de 3. Tranquilo. Vamos à questão número 2. Hoje a gente vai resolver 3 questões, tá? Discursivas. Questão número 2, que foi da FGV aqui do Rio, eu sou do Rio, 2023. Determine a quantidade de conjuntos que podem ser formados por dois números naturais distintos entre 1 e 401, inclusive, cuja soma seja par. Primeiro, se a gente está falando de 1 a 401, inclusive, então a gente está incluindo tanto 1 quanto 401. Então aqui a gente está falando de um total de 401 números. Beleza? Por que isso? Porque nós temos de 1 a 401, faz 401 menos 1, 400 e soma 1, 401. Só se tu pensar, de 1 a 9, quantos números tem? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, desses 401 números, quantos que são ímpares e quantos que são pares? Bom, desses 401 números, a gente vai ter a metade mais 1 de números ímpares, 201, e o resto par. Por que eu tenho um ímpar a mais? Porque eu começo com ímpar e termino em ímpar. Só que pensar de 1 a 3. 1, 2, 3. Nós temos dois ímpares, 1 e 3, e um par. É sempre um a mais. Se eu começasse em ímpar e terminasse em par, a quantidade seria a mesma. Bom, ele quer que a soma seja par. Quando eu somo dois números para a soma ser par, eu tenho que ter o quê? Ou os dois números ímpares, ou os dois números pares. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter par mais par, ou ímpar mais ímpar. Somei dois ímpares, dá um par. Somei dois pares, dá um par de novo. Então, par mais par, ou ímpar mais ímpar. Só que olha só, eu tenho que escolher dois números pares diferentes, de um total de 200. Então, de 200 eu vou escolher 2. Faz diferença se eu somo 2 mais 4 ou 4 mais 2? Não. Estou escolhendo, a ordem não importa, a gente está falando de combinação. Então, aqui a gente está fazendo uma combinação de 200, escolhe 2. 200, 2 a 2. Isso nada mais é, já abrindo, galera, 200 vezes 199 sobre 2. Isso vai dar 199, dois zerinhos aqui, porque 200 dividido por 2 dá 100. Agora, dois ímpares, mesma lógica, combinação de 201, escolhe 2. Isso fica 201 vezes 200 sobre 2. Vai ficar 201 seguido de 2 zeros, porque 200 dividido por 2 é 100. E aí o total que a gente está buscando, o total vai ser 19.900 mais 20.100. Isso vai dar 39,40. 40 mil, né? Então, 40 mil possibilidades. Tranquilo?
E, finalmente, para a gente fechar, a gente vai na questão 3, que foi do Ita, segunda fase. No jogo da velha, 2 jogadores competem em um tabuleiro ordenado formado por 3 linhas e 3 colunas. Os jogadores se alternam marcando uma casa ainda não ocupada, até que um deles ocupe toda uma linha, coluna ou diagonal. Todo mundo já jogou o jogo da velha, né? Então todo mundo sabe como é que funciona. Fechar a linha, aliás, coluna, linha ou diagonal. Quantas configurações diferentes do tabuleiro correspondem à vitória do primeiro jogador na sua terceira jogada? Então vamos lá. Primeiro jogador, para ele ganhar na terceira jogada, ele tem que ganhar marcando 3 direto. Então, como é que ele pode ganhar? Vamos supor que o primeiro jogador marcou X, tá? Então, X, X, X. Então ele pode ganhar marcando esta coluna, ou esta coluna, ou esta coluna. Só aí são 3 possibilidades. Ele pode ganhar também marcando, por exemplo, ao invés dessa primeira coluna, essa linha aqui, ou a segunda ou a terceira. Mais 3 possibilidades, já são 6 possibilidades. Só que ele pode ganhar também marcando essa diagonal, 7, ou a outra diagonal, 8 possibilidades. Então, para o vencedor, a quantidade de possibilidades dele marcar na cartela são 8 para ele vencer na terceira jogada. E o outro jogador? Bom, vamos chamar de perdedor aí, vai. E o perdedor? Quantas são as possibilidades para ele marcar? Então, uma vez que o perdedor vai marcar também, quantas vezes? 2 vezes, porque o primeiro jogador, se for marcar 3 vezes e ganhar, significa que o perdedor marca 2 vezes, né? Tipo, marcou, joguei, aí o outro joga, joguei, o outro joga, ganhei. Beleza? Que o primeiro jogador ganhou. Só que o outro jogador ele pode marcar onde ele quiser, não faz diferença, desde que esse aqui ganhe. Então vamos pegar essa situação aqui, ó. O cara ganhou nessa diagonal. Quantos locais livres que tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 locais livres. Desses 6 locais livres, ele pode escolher 2 quaisquer. Faz diferença se ele vai marcar bolinha aqui e bolinha aqui, ou bolinha aqui e bolinha aqui? Não, a ordem não importa dos locais que você escolhe. Então aqui a gente vai fazer uma combinação de quanto? 6, porque tem 6 locais possíveis para o perdedor marcar, escolhendo o quê? 2. E aí, ó, vamos calcular aqui, combinação de 6 escolhe 2, similar ao que tinha ali. Só para relembrar a fórmula, 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 menos 2 fatorial. Isso vai dar 6 fatorial, vamos abrir, 6, 5, 4 fatorial sobre 2 fatorial, que é 2, 4 fatorial. Morreu, 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. E aí o total de possibilidades, pelo PFC, o que a gente faz? Multiplica as possibilidades. 8 vezes 15 vai dar 120. Ou seja, temos 120 maneiras diferentes de marcar esse jogo da velha. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, curte. É isso aí. E, aliás, deixa o like, né? E se inscreve.